vai falar de perigos nesse ambiente? É que tem uma coisinha básica nesse ambiente, que são pessoas, gente. Né? Onde tem gente, pode ter perigo. Essa que é a verdade. E não são só os outros, gente, mas a gente tem que se incluir nesse negócio também. Então a gente foi delimitando esse tema. A parte vai funcionar assim durante o dia. A parte da manhã a gente vai falar sobre os perigos, que o Cláudio e eu vamos visitar esse tema. Então eu peço a vocês que vocês não se choquem demasiadamente e vão embora até o almoço, porque senão vocês vão ficar com uma ideia assim de que esse negócio só levantaram os perigos, os problemas, e aí, ó, isso tudo eu já sinto, já experimento, já sei que tá desse jeito. E agora? Então, primeiro a gente vai fazer esse levantamento para ir depois, à tarde, né, a tarefa do Catito e da Dag é enfrentar os perigos com a gente aqui. A proposta não é esgotar o assunto, seria muita pretensão da nossa parte, achar que a gente vai trazer todas as respostas e todas as ideias, né? Mas é refletir sobre isso, dialogar sobre isso, e eu acho que alguma coisa bacana a gente vai conseguir perceber. E no final, então, a gente vai ter um prêmio aí, uma palestra da doutora Lisa Andréa, que ela é especialista nessa área, e a gente vai falar sobre ela mais adiante. E então, meus queridos, fiquem até o final, porque está construído dentro de um processo, né, de construção. Então, se você sair pelo meio, vai ficar uma sensação de que alguma coisa ficou faltando, e vai estar faltando mesmo. Né? Então, vamos ficar e tirar esse tempo aí, esqueçam, atenção plena nesse dia, nessa proposta, para a gente usufruir e tirar o máximo de proveito também, né? A gente sabe que a tarefa pastoral é uma nobre missão. É uma nobre missão que ela está cheia de sentido comunitário, é um sentido simbólico, que não está apenas ligado a questões visíveis e materiais, ela tem uma transcendência, ela se conecta com uma realidade para muito além do que nós conseguimos captar com a nossa razão humana ou com o nosso sentimento humano. E é uma realidade espiritual, é uma nobre missão. E isso faz com que muitos de nós, ao entendermos um chamado de Deus, percebermos uma vocação, nos empenhemos de uma forma intensa e prazerosa também nessa atividade, porque ela tem um sentido muito grande. Eu estou dedicando a minha vida para um reino que não é um reino desse mundo. E esse é um reino nobre e eu quero gastar minha vida nisso. E isso tudo unido a um entendimento de que Deus deu uma vocação e eu atendo esse chamado e vou servir ao Senhor. Isso é maravilhoso. É assim que a gente acaba muitas vezes entrando. Nem sempre, mas é uma via muito possível de que nós tenhamos entrado nessa, de estarmos numa tarefa pastoral por essa via. No entanto, o contexto pastoral, ele se assemelha ao mercado secular. E a gente já vai entender isso um pouco ao longo do dia. E que está cada vez mais exigente em relação aos seus líderes. A gente vai percebendo, pesquisas sobre o contexto laboral, que a nossa época é uma época que exige do trabalhador muito mais do que em qualquer época. E a gente vai dizer assim, mas como assim? Né? Eu conheço história de pessoas lá 100 anos atrás, ou muito para trás, colonizadores e outros mais, que trabalhavam que nem os condenados. É verdade, trabalharam muito. Mas na atualidade tem outros elementos que caracterizam essa alta exigência, que vai nos desumanizando, que vai tirando de nós a essência, o sentido da vida. E acaba, por conta do contexto pastoral se assemelhar a esse contexto, também a gente vai experimentando, né, essas alterações físicas, psíquicas, sociais, relacionais e mesmo espirituais. E a gente vai experimentando tudo isso nesse contexto pastoral também. E por isso não estamos livres de adoecimentos e temos visto, infelizmente, alguns irmãos nossos indo por esse extremo do suicídio. Isso deve nos chamar a atenção, e nos chama, com certeza,
nos incomoda e nos faz refletir de que alguma coisa no contexto dos arraiais eclesiásticos talvez não esteja indo tão bem assim. Mas temos uma tendência de buscar as dificuldades nos indivíduos e muitas vezes culpabilizamos as pessoas e mais simples, muito mais simples, culpabilizar uma pessoa só, ou seja, um pastor ou o líder que está lá na frente, ou a família, e a gente dizima essa família, esse ser humano que está ali e traz outro e a gente vai descartando e a gente pensa que está tudo resolvido e não amplia uma percepção para além do indivíduo que está ali na frente e fazer avaliações do sistema, que talvez o sistema é um sistema adoecedor e que isso nos solicita uma reflexão um pouco mais aprofundada, de a gente perceber que as relações sociais no ambiente eclesiástico às vezes são altamente tóxicas e que produzem um extremo de adoecimento, de repente, quem está na frente, que leva as pancadas maiores, né? Então, essa resistência de avaliar o sistema como um todo nos limita muitas vezes de enxergarmos outras soluções possíveis e que nos trazem para mais perto dessa ideia de sermos igreja mesmo, sermos um organismo, sermos um corpo de Cristo, onde nós ajudemos uns aos outros, muito mais do que puxemos tapete, do que apunhalemos pelas costas, mas nos amemos mesmo, né? E me chama a atenção os estudos sobre contextos de trabalho, que inclusive pesquisadores que nem são cristãos vão nos chamando essa atenção sobre o amor, sobre a roda de conversa, sobre a cooperação, sobre a solidariedade. É meio que um tapa na nossa cara isso aí, né? Quando nós, como igreja, às vezes já perdemos essa habilidade, nós precisamos retomar isso de alguma forma. A ideia do workshop não é vitimizar, não é dizer assim, coitado dos pastores, né? Sofrem tanto, ninguém os entende, né? Coitadinhos. Não, a ideia não é essa, porque no final das contas somos todos adultos e responsáveis, portanto responsáveis, né? O Catito que gosta de dizer essa ideia, traz essa ideia de que no mundo adulto não tem vítimas, tem responsáveis, porque de alguma forma a gente precisa se posicionar frente às coisas que vêm para nós e nós podemos fazer isso, temos que encontrar um jeito, mas também não é vilanizar, né? A ideia não é vilanizar, tipo, esse cara aí é chato, não tem Espírito Santo, tem Espírito Santo, e a gente vai julgando, a gente vai dando uma de Deus, né, em cima do pastor, em cima daqueles membros chatos e que incomodam. Por mais que a gente já vai ver isso aí também, que tem alguns pastores que têm umas éticas próprias complicadas, né? Mas a ideia não é vilanizar, também não é heroicizar. É um herói, ele é o salvador do negócio. E se ele não salvou, é porque ele não é bom o suficiente. Então a gente vê onde que está o outro super-homem, né? Para a gente trazer para nós aqui, a igreja vai funcionar, a igreja vai crescer e tal. Então a ideia também não é transformar num grande herói. Também não é mitificar. Essa ideia de que o pastor é a voz de Deus na terra e na igreja e não pode ser questionado, porque ele tem a revelação, ele é a incorporação direta de Deus. Então, se eu me encostar a ele, então eu serei uma pessoa mais espiritual, eu serei melhor, meu casamento vai melhor. Então, é como se ele ainda fosse intermediário, né, sacerdotal entre Deus e o povo de Deus e tudo mais. Depois a gente vai ter um estudo bacana sobre isso. Mas a ideia é essa, básica, refletir e dialogar. Será que sabemos fazer isso? Para perceber melhor essa realidade toda, né? E visualizar as formas de vida e ministérios mais saudáveis, então, né? Identificando perigos. Essa foto pesada, né? Temos que ser simples como as pombas e
astutos como serpentes. Às vezes a gente está de um lado e a gente está do outro, né? Difícil, é muito pesado isso aí. Nós vamos começar falando sobre as questões pessoais. Por que nós vamos começar falando por aí? Porque quando alguém se suicida, quando alguém adoece, quando alguém se desestabiliza, surta, a gente tende a lançar isso tudo sobre o indivíduo. O indivíduo que estava com dívida, porque o indivíduo estava com problemas com a família, porque ele, ela, a gente faz isso com mais facilidade. É o que a gente percebe. Então, essas histórias sobre suicídio, a gente pode ver isso bem escancaradamente. O fulano se matou, mas também, adulterou, ficou com medo de ser descoberto e se matou. Porque estava em dívida e se matou. Porque estava em depressão e se matou. E a gente vai percebendo que não são só pessoas depressivas que se matam. Tem outras questões que levam ao suicídio também. Então, para vocês não saírem daqui dizendo que a gente não está vendo as questões pessoais, a gente vai sim marcar bem as questões pessoais, porque elas são verdadeiras também, é verdade. Mas a questão é que nós não podemos parar por aí. Estão um discurso cristão adequado, tem dons e talentos maravilhosos e também estão adoecendo. E o que acontece então com esses? Que a gente não pode ficar apontando o dedo. A gente acha alguma coisa, obviamente, né? A mesma ideia do psiquiatra. Se você for no psiquiatra, você vai sair de lá com um rótulo psiquiátrico. Algum diagnóstico você vai ter. Então também, se alguém descamba na sua igreja, você vai achar algum problema da pessoa. Você acha. E essa tendência de nós não nos vermos responsáveis pelo todo, né? Então nós vamos olhar um pouquinho para essas questões de ordem pessoal. Desajuste conjugal é um perigo? É um perigo, sim. E a gente vai começar por aquilo que a gente conhece basicamente. A gente sabe que muitos pastores têm desajuste conjugal e que aquela família bonitinha que está lá no domingo a domingo, lá dentro de casa é um caos, tudo muito caótico. Não tem intimidade, não tem vínculo aquele casamento, os filhos estão descuidados, então a gente sabe dessa questão. Então é um perigo, sim, é um alerta importante, a questão do ajuste familiar. Desorganização financeira, sim, é um perigo grande. Sim, tem muitos pastores que têm uma desorganização financeira por várias razões, que acontece com várias pessoas que não são pastores também. Uma porque realmente não sabem fazer um orçamento e não sabem controlar, gastam mais do que ganham. Outros é porque ganham muito pouco mesmo, né? E acabam não dando conta do negócio. Tem muitas demandas e ganham insuficiente para dar conta do recado. Desorganização do tempo, tem sim, esse é um problema grave, né? Sério, para muitos pastores. Não conseguem cumprir uma agenda, não conseguem se organizar e acabam se perdendo nisso também. Outras questões de ordem pessoal, insights pobres, dificuldade de captar as demandas requeridas na instituição, né? Às vezes pastores que vieram de outros ministérios que foram bem sucedidos e acabam chegando num novo ministério e com toda a habilidade que adquiriu no anterior, acha que é só chegar com esse modelinho pronto e enfiar a goela abaixo que tudo vai funcionar, porque eu fiz funcionar lá no outro ministério e agora também vai funcionar aqui, né? Aquela ideia de que quem tem martelo, tudo é prego. É uma única técnica, um único jeito e chega repetindo os recursos que tem. E não consegue fazer uma avaliação da cultura organizacional, institucional que está ali, as demandas que estão ali. Mas eu trabalho pelo reino, eu trabalho pelo poder do Espírito Santo e o que está na Bíblia é isso que eu vou aplicar aqui, doa quem não doei, para lá e para cá, e os incomodados que se retirem. E aí é um insight pobre por um lado, porque
quem é um líder precisa saber fazer essa leitura institucional. E se considera que tem algo de Deus para aquele lugar, precisa fazer isso passo a passo. Senão esse pessoal te neutraliza, é aí que está o perigo justamente, e tudo que você tem de bom e tudo mais não serve para nada naquele lugar. Você vai fazer a sua mania e vai embora. Então você vai saindo, esse povo não quer saber nada do que Deus quer para eles. E nem sempre é isso, às vezes é porque tem todo um caminho para você percorrer, para chegar no coração das pessoas. Tem que fazer o vínculo primeiro, tem que se construir. Mas claro, tem igrejas que não fazem vínculo com seus pastores também. Aí depois de um certo tempo você vai ter que avaliar isso também, senão vai ser um outro perigo lá atrás, lá na frente. O caráter duvidoso, tem pastores? Não tem, né? A mitomania, já ouviu falar da mitomania? Essa tendência a inventar grandes histórias, né? E onde é geralmente o personagem principal. E cada vez que conta tem nuances diferenciadas, né? Grandiosas. Cada vez a história vai ficando melhor, né? O testemunho de conversão, o ministério anterior, o que fez, como fez. E são histórias muito grandiosas e muitas vezes cheias de mentiras. E as pessoas às vezes não percebem essas mentiras. E acontece com alguns pastores. Mas é aquela ideia, né? Nunca é possível enganar um povo para sempre. Em algum momento o pessoal vai perceber que as suas histórias são tendenciosas, né? Então, é uma questão de caráter também. A vida financeira duvidosa também, né? Aquele membro que você mantém na igreja porque ele é o melhor dizimista e tal, e vai deixando, não confronta, as manipulações vão vindo pelo dinheiro, questões de corrupção e etc. A vida paralela na vivência da sexualidade, os flertes, as conversas inadequadas, e às vezes com amantes, mas aqueles flertezinhos, aquele gentleman, né, ou aquela mulher, aquele homem que são tão gentis e entenderam que precisam ser isso com todo mundo. Então, a gentileza não é só para o cônjuge, ela ultrapassa um pouco aquela linha, vai além, sempre um pouco além. É aquele abraço, né, que vai um pouco além, né, que ele passeia por meio da nuca, né, do outro, puxa na cintura. E vai indo, e isso são perigos. De repente acaba caindo e nem viu que caiu, e foi. Então, é muito importante esses cuidados, porque são realmente grandes perigos. A questão da pornografia, um outro perigo. A gente está vivendo numa sociedade em que isso é estimulado, onde isso é banalizado. Mas quem não vê? Quem não usa da pornografia para apimentar a relação conjugal? Eu vi até ministérios cristãos sugerindo a pornografia para apimentar a relação. E às vezes não se percebe o que a pornografia faz. Ela reformata a nossa forma de se conectar sexualmente com o outro. Ela muda esse formato, vai mudando. Nós vamos tendo um novo indivíduo social por conta dessa banalização da pornografia, onde o outro vai virando cada vez mais objeto de uso, de abuso, de descarte, e a sexualidade relacional ela vai se perdendo cada vez mais. Então também isso diz algo do nosso caráter. Pastores muitas vezes com pornografia dentro dos escritórios das igrejas, né, acionando computadores das igrejas ingenuamente ou impedidamente, achando que nunca ninguém vai perceber. Então, isso é um engano, porque essas coisas têm data de validade, eu costumo dizer. Dia menos dia, isso vai vir à tona. Como certa vez atendi um pastor, eu perguntei para ele se ele já tinha feito um plano B para a vida dele, porque se ele não mudasse isso na vida dele, ele poderia pensar em fazer outra coisa, porque a hora que a igreja descobrisse, talvez ele sofresse alguma consequência. A falsa espiritualidade é outro perigo de ordem pessoal. O discurso dissociado da prática, prega uma coisa, mas vive outra. E a família sabe disso. As pessoas mais próximas sabem disso. E vai perdendo
Ele vai se perdendo nisso daí, vai se perdendo, porque não tem sentido, o que ele prega não funciona nem para ele mesmo, não funciona para a família dele, não funciona. Então vai funcionar para quem? A relativização do mundo espiritual, que a gente sabe a importância, né, da armadura, citada lá em Efésios 6:11, né, da armadura espiritual, revestivos de toda a armadura de Deus, dessa realidade espiritual, e acaba não vigiando mais, acaba deixando de lado a leitura da Bíblia, acaba deixando de lado a oração, a contemplação, a meditação. E como que vai desenvolver o ministério cristão se não tem essa conexão com Deus, não tem essa relação com Deus, apenas aprende como promover um culto inspirativo? Isso é possível sem oração? É possível. Trazer entretenimento para as pessoas. Você precisa de outras técnicas, você não precisa nem do Espírito Santo. É pesado dizer isso, né? É pesado dizer isso, mas é verdade. Só que a sua igreja vai ter uma resposta diferente se você tiver o Espírito Santo, realmente a conexão espiritual, ou simplesmente só um recurso técnico. A autoestima baixa pode ser um outro perigo, a autoestima narcísica pode ser outro perigo, né? O narcisismo patológico, há pastores que têm isso em alto grau, em que eles têm uma necessidade de sempre serem ovacionados, em serem aplaudidos, em serem amados e beijados e colocados num pedestal, né? De preferência que beijem os seus sapatos. Então há uma necessidade desse empoderamento o tempo inteiro, dessa grandiosidade. A gente poderia falar sobre cada um desses detalhes aí, mas a ideia aqui é só pontuar mesmo. Né? Então imagina uma pessoa que tem uma necessidade de estar num lugar desse e chega para as pessoas que o que ele vai implantar aqui na igreja foi revelação do Espírito Santo, e ao mesmo tempo ele tem toda essa carga psíquica mediando e se colocando ali naquele espaço. É um perigo muito grande. Perigo para ele, é um perigo para a família, é um perigo para a igreja, né? Muitos abusos podem acontecer em ambientes eclesiásticos onde o pastor tem esse perfil. A psicopatia. Tem pastor psicopata? Tem membro de igreja psicopata? Eu gostaria de dizer para vocês que não. Mas infelizmente tem. Infelizmente tem. É aquela pessoa que ela não tem culpa de ver o outro sofrendo. Muito pelo contrário, tem um certo prazer nisso. Sabe, aquela lavada que ele deu no membro, ele sai prazeroso com aquilo. Não entende o sofrimento envolvido em tudo aquilo. Então ele vai disciplinando as pessoas e vai tendo prazer com isso, vai apunhalando os pares, né, os colegas pastorais pelas costas, fofocas, vai denigrindo a imagem, a reputação dos colegas uns dos outros, e vai perdendo esse filtro e não tem um sentimento, não tem remorso, não tem culpa. São traços da psicopatia. Claro que a gente não está falando aqui de serial killers, né, que é a ponta extrema da psicopatia, mas tem vários traços que a gente precisa cuidar mesmo, né? E às vezes a gente tem alguém assim na equipe de pastores, o pastor auxiliar, ou aquele membro da igreja que é um líder ali, não é um pastor, mas está ali. Ou às vezes é o próprio pastor que é assim, a gente